Fala rapaz, e como que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô de boas e hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de como foi comprar uma lente e uma câmera pelo AliExpress. Bora lá? Agora já através da nossa nova câmera, vocês podem ver a diferença de qualidade, mesmo que eu usava um celular até que bom, um intermediário, um S20 Plus, para fazer a maioria dos vídeos aqui, mas não tem como colocar lado a lado. Para deixar vocês a par, o porquê que eu peguei essa câmera antes de prosseguir para toda a história do vídeo. Eu peguei a câmera porque é algo que eu gosto muito, desde criança, lá dos meus 12, 13 anos, eu já adorava edição, fotografia, filmagem. Prossegui com isso, trabalhei bons anos nessa área de fotografia e filmagem. Parei quando começou essa pandemia e agora pretendo retornar. Casado a isso, a câmera para fazer os vídeos no canal, eu pretendo sim trazer mais vídeos, só que é aquela coisa, eu não quero trazer vídeos simplesmente pelo fato de vou fazer um vídeo. Não, o que eu quero trazer para vocês sempre é experiências, porque review técnico, se eu pegar, por exemplo, essa câmera e ficar falando o que ela tem, o que ela faz, já tem 1 milhão de vídeo desse. Se eu pegar uma RTX 3080, spoiler aí no canal, já tem um monte de teste de FPS, de não sei o que, de temperatura, de benchmark. Cara, não é necessariamente isso que a gente busca quando a gente vai ver um vídeo. Às vezes sim, você quer ver, quanto que ela dá de desempenho, tá. Você chegou na parte do review lá, onde tem o benchmark, você assiste 5 segundos, vê quanto deu de FPS, pronto. Não é exatamente isso que eu gosto. Eu gosto de poder passar algo que façam vocês refletirem do porquê pegar aquilo, de comprar aquilo, ou de adquirir alguma coisa para saber se vale a pena ou não, ou até mesmo de algum lugar, né? Você tem uma placa de vídeo muito foda, mas o que isso mudou para você? Fez diferença de verdade? Jogar 300 FPS mudou alguma coisa? Vai muito além, né, do teste em si e da especificação técnica. Mas, seguindo, eu tinha já o interesse de comprar a câmera, mas estava tudo muito, muito caro aqui no Brasil. Assim, um preço absurdo. Uma câmera que custava 3 mil foi para 7, 8 mil. Tava muito fora do padrão. E aí fica fora da nossa realidade, às vezes, de comprar algo tão caro. Sabe, olhando o YouTube e tal, vendo alguns reviews assim, para ver as imagens da câmera, né, o que ela tem e tal. Coisas bem, né? Só navegando ali. Aí eu olhei um vídeo de uma GoPro, olhei o vídeo de uma outra câmera e tal. Aí eu vi o pessoal, pedindo na AliExpress. Aí um outro cara, uma câmera Canon também. Comprei na AliExpress. Um outro vídeo lá, comprei a lente na AliExpress. Falei, pô, a galera tá comprando, né? No AliExpress, cara, câmera, lente, essas coisas, que são coisas caras, né? Geralmente no AliExpress a gente vai comprar coisas ali de, no máximo, 300, 500 reais, né? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Vídeos de pessoas que compraram na AliExpress. E, surpreendentemente, a maioria recebeu tudo certinho, tudo original, sem taxa. Eu fiquei meio, caraca, como assim? Aí eu entrei em alguns links que deixaram na descrição do vídeo para ver, né, o anúncio, ver as avaliações do vendedor e tudo. E, cara, eram todas muito boas. Sim, 99% das avaliações eram positivas. Eu fiquei, nossa, caraca. Tá, beleza. No AliExpress tá bom o preço. Tá legal, aparentemente é confiável. E agora, deixa eu cotar no Brasil. Fui olhar no Brasil o kit, essa câmera Canon RP, com uma lente 50mm. Kit padrão, assim, padrão. Eu vou colocar aí pra vocês na tela. No Mercado Livre, o kit, a câmera mais a lente, surpreendentes R$ 10.500. Falei, cara, e parcela em apenas 10 vezes. Falei, putz, fudeu, não tem como, né? Milão por mês de parcela é muita coisa, não tem como. Ok, olhei no Brasil, fora da realidade, mas eu vi aqueles preços na AliExpress. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, mano, vou meter o louco, não tô nem vendo. Vou esfarelar o salgado. Aí, vou colocar agora para vocês aí na tela o valor do pedido lá do AliExpress. Que ficaram, tinha já um cupomzinho lá, tudo, tava um precinho legal. Ficou R$ 6.400. O kit
câmera e lente. 6.400 dividido em 12 vezes com um acréscimo de singelos R$42 de juros para parcelar em 12 vezes. Não é possível. Dá uma diferença. Olha, se um custa 10.500 e o outro 6.400, dá uma diferença ali de R$4.000, 4.000 e poucos reais de diferença entre você comprar no Brasil e comprar no AliExpress. Por mês essa parcela teria uma diferença de tipo R$400. É muita coisa, muita coisa. E esse preço do Mercado Livre é um dos melhores ainda, porque depois você tem lojas como Lucas Lapa, tem o pessoal que importa, né? Tem a Portsar, sim, tem várias lojas que fazem importação de câmeras e estavam mais caras ainda. Tipo assim, eu tô economizando 4, 5, 6 mil reais comprando no AliExpress. Como assim, velho? E lendo as avaliações, todo mundo, a câmera original, é nova, não tem nada, a lente. Falei, cara, não é possível. Fui lá e comprei. Foda-se. Fui lá e comprei. Comprei com o cu na mão. Tu vai passar quase 7 pau na AliExpress, no cartão dividido, comprando de um chinês, sei lá da onde. Cara, você fica meio em choque. Você fala, putz, se vier um tijolo aqui, se vier um saco de arroz dentro da caixa, fudeu. Fudeu. Mas todo mundo avaliando bem. Fui lá e comprei. Foram exatamente... eu vou colocar na tela para vocês também. A lente chegou um pouco antes, mas a câmera chegou em 10 dias. Mais rápido que se eu comprar do Paraná. Aqui de São Paulo, eu comprar às vezes do Paraná, ali de Curitiba, né? Chega em 10 dias para mim. Isso que o cara enviou e demorou para aparecer lá no site dos Correios, assim. Mas na hora que ele colocou que foi atualizado, que chegou na transportadora, né? Quando eles cadastram o código lá na transportadora, foram 10 dias. Então, assim, totalizando o tempo de processamento do cartão, tal, no máximo uns 11, 12. Em 10 dias estava em casa. Tem tudo bonitinho, eu gravando um unboxing, ninguém sabe, né? Cara, e veio tudo ok. Não fui taxado, nem na câmera nem na lente, porque elas vieram em caixas separadas. Eu fiquei muito assim, né? Putz, vai taxar. Cara, passou reto. Passou reto. Por quê? Muitas vezes, câmera, lente, essas coisas, tem de brinquedo. Existem esses produtos em forma de brinquedo, principalmente lente que tem aquelas canecas. Eu até tenho uma, vou deixar um take aí pra vocês. Essas canecas, elas pesam a mesma coisa, são a mesma coisa que uma lente. E aí os caras, eles declaram ali como brinquedo, sabe? Essas coisas. E a câmera veio 100% com o manual, com todos os acessórios, bonitinha na caixa. Só que não veio enrolado papel bolha, nada. Veio do jeito que ela vem da fábrica. Dentro da caixa ali, no plástico só, pronto. Os caras não incrementam nada, para não levantar suspeita. A lente é bem mais tranquilo, porque é bem mais leve, é uma caixinha bem menor. Então eu já vi muita gente comprando lentes. Se for uma lente muito pesada, pode ser que seja taxado, mas vai ser taxado com base no valor declarado, de 30, 40, 45 dólares, que dá de 100 a 150 reais. Por que no Brasil é tão caro, mesmo sendo importado? Por que no Brasil a taxa de parcelamento é tão alta? Se tu vai parcelar alguma coisa no cartão usando o PagSeguro, Mercado Pago, qualquer coisa, Mercado Livre, se não for a opção de frete, de parcelamento grátis que o anúncio oferece, que na verdade o cara tá pagando para você ter essa opção, fica absurdo. Tipo, R$1.000 parcelado em 10 vezes vai para quase 1.500, parcelando num PagSeguro aí no Mercado Pago. Então assim, a câmera é nova, não tem uso, não tem marca, a lente também não. Eu comprei de um vendedor que tem bastante seguidores, que tem bastante avaliação. Eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, tá? Vi muitos vídeos de pessoas comprando GoPro, que aqui no Brasil custa 3.500, lá custa 2.000. Como isso? Você tá entendendo? E é nova, original na caixa. Se tivesse uma ou duas vendas, a gente ia ficar meio suspeito, mas tem canais grandes do YouTube, sabe? Tem pessoas comuns comprando, avaliando. E tipo assim, uma GoPro lá tinha quase 2.000 vendas. Mais de 95% 5 estrelas. Original, nova. Uma GoPro 10, que custa no Brasil mais de R$3.200. Lá você compra por 2.000.
Corre o risco de ser taxado? Corre! Mas mesmo que você seja taxado, por essa diferença de preço, compensa. Compensa. Tudo bem. Se for algo assim, eu vejo às vezes o pessoal comprando processador lá, AMD Ryzen, né? Aqueles lá que estão na faixa ali de 1.200, no Brasil é 1.300, 1.400. Pô, por causa de 100, 200 reais, eu não vou comprar na AliExpress, eu vou comprar aqui, com garantia, com tudo mais, né? Aí não faz sentido. Agora, cara, quando você vai economizar 3, 4, 5, 6 mil reais, vou até deixar linkado aí embaixo um vídeo de um rapaz que fala que ele comprou 2 câmeras da Sony e economizou lá 10 mil reais com as câmeras e as lentes, e não foi taxado em nenhuma delas também. Então assim, repensem a compra na AliExpress. Sendo um vendedor confiável, avaliado, tem pessoas do Brasil que compraram e não tiveram problemas. Procure vídeos no YouTube, assim, de pessoas, compra, sei lá, por exemplo, teclado AliExpress, não sei o que, coloca o nome do produto e põe na frente AliExpress, que geralmente vai ter pessoas que compraram e estão fazendo unboxing, essas coisas, contando um pouquinho da experiência. Então esse vídeo é só mais para abrir os olhos de vocês. Antes de comprar hoje qualquer coisa no Brasil, qualquer coisa, olha no AliExpress. Sinceramente, não sendo algo muito grande ou muito pesado, você não vai comprar uma televisão no AliExpress, mas um microfone, um teclado, um mouse, sabe, um processador, até às vezes, muitas das vezes eu vejo pessoas pegando placa de vídeo, no vídeo anterior, vai ficar aí no card, que eu peguei lá o kit todo, processador, placa-mãe, memória, e montei um PCzinho super top. Vendi ele recentemente, coloquei, ainda o pessoal zoou que tinha um water cooler. Coloquei o water cooler porque eu tinha aqui, mas aí para vender eu tirei o water cooler e coloquei um cooler da Cooler Master de 100 reais, que não passava de 60 graus. Coloquei a 2060 porque eu troquei a minha placa, né? Peguei uma 3080, coloquei a 2060, o chãozinho, vendi para um rapaz que vai fazer edição de AutoCAD, né? Arquitetura, essas coisas. Ele falou assim, cara, PC é novo? Eu falei, novo. Comprei tal dia, montei, tal, testei, tá aqui para venda. Vendi o PC para ele. Veio do AliExpress, tudo. Inclusive essa câmera, lá no anúncio, diz que tem garantia de 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Vou deixar o link para vocês aí, se vocês tiverem interesse em comprar, alguém tiver interesse em comprar. Porque aqui a maioria do pessoal mais ligado em computador. Às vezes alguém da parte de fotografia e filmagem, fotógrafos, vão ver esse vídeo para entender essa compra no AliExpress. Ver se realmente vale a pena. Então, o link tá embaixo se você quiser comprar. Eu vou ganhar 0,0,1% se você comprar por esse link do valor. Já é lá uns $5, mas já ajuda o pai. Bom, é isso aí. Para finalizar, a questão do registro da câmera no Brasil não funciona. Não tem como registrar ela no site na Canon Brasil, porque ela não é do Brasil. Ela foi feita no Japão, está marcado no selinho dela embaixo, foi feita no Japão, então não tem como registrá-la aqui, consequentemente você não tem a garantia da Canon. Mas o site, o AliExpress te oferece 3 meses de garantia, normal, como qualquer outro produto aí, seja comprado no Brasil ou fora. Tem os 3 meses de garantia, é um pouco mais complicado, porque você tem que mandar para lá, tudo. Mas o vendedor também diz que tem 2 anos de garantia, não sei. Mas esse produto é um produto que não dá problema, né? Assim, muito raro dá problema, né? 1 em 1 milhão, não sei, pode ser que dê, aí a gente testa, se não der também, muito bom, melhor ainda, né? Mas por hoje é isso, queria passar um pouco para vocês dessa experiência e do porquê eu abri a minha mente. Eu era bem fechado em relação ao AliExpress, porque a gente tinha aquela ideia, vem da China, porra, é porcaria, falsificado. Não é mais assim. Não é mais assim. Tem coisa ruim, porcaria, falsificada? Tem. Mas também tem pessoas vendendo lá produto original certinho. Fechou? Bom, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários se você já comprou alguma coisa na AliExpress, um pouco mais caro, um pouco mais barata, algo diferente. Como que foi? Você recebeu? Foi taxado? Não foi? Demorou? Agradeço, pessoal. É nóis e até o próximo.